Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, patriota, quem vos fala, mestre Dinho. A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 16 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, dia 16 de junho de 2025. Horário 7 horas da manhã, 13 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça particular, arbitragem internacional, justiça paga. Vamos ao relatório. Atenção, atenção contra espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Atenção contra espionagem do SEBIN, da ABIN, da Polícia Federal, das autarquias, de todo o posicionamento dos brasileiros patriotas localizados em 26 estados e no Distrito Federal. Estamos já a relatar para os generais em campo, encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, das 88 facções do narcotráfico, das 10 superintendências do tráfico de drogas itinerantes. Elas mudam em toda a membresia de 26 estados e no Distrito Federal, ao arresto de drogas em aeroportos, portos, superintendências, e retornam com essa mercadoria para serem vendidas ao narcotráfico mundial. Temos também o alvo Lewandowski, temos também o alvo, o superintendente da Polícia Federal, temos também o alvo, o secretário da Interpol brasileiro, localizado na membresia da Interpol, na Europa, na Oceania, na América Latina, na América, que estão todos engajados, vendidos ao petróleo iraniano. Todos estes alvos, eles fazem parte do momento que estamos vivendo. O Partido Democratas nos Estados Unidos da América, patrocinado pelos chineses, patrocinados pelos russos, patrocinados pelo Irã, com seu petróleo de navios, centenas de milhões de navios, que aportaram com esse capital a pagamento de propina de funcionários públicos. Estamos assistindo em ponto na TV Globo e vemos as afirmativas dos âncoras relatando que o Irã não tem bombas atômicas, pois vamos revelar. Eles têm 9 bombas atômicas. Elas estão extraídas e foram levadas para a China, para a Rússia, para o Brasil, para a Centro-América e para a Europa. Estas 9 bombas atômicas, que também se encontram
no território do Irã, são 9 bombas destruídas de alto teor destrutivo, uma circunferência de 3.500 quilômetros. Estas bombas, elas estão sendo acauteladas e monitoradas por todas as 60 agências de inteligência. Então, os 4 filhos da puta dos ayatolás que compõem a teocracia do regime da Pérsia, que o povo já se levantou a fazer a revolução e já está comemorando a destruição de todo o aparelho de enriquecimento de urânio no Irã, ou seja, não tem mais centrífuga, não tem mais absolutamente como proceder ao enriquecimento do urânio, da rocha de urânio. Então, tudo isto já é um fato. Eles não colocam nenhum tipo de mídia do Irã, porque seria decretar ao regime a derrota. Então, o Ayatollah Khamenei, que o seu objetivo é virar mártir para ser tratado como um líder a ser venerado, como vamos dizer assim, que é o seu objetivo. O seu objetivo qual é? O objetivo de todo Ayatollah. Ele tem que destruir a humanidade. Qualquer alvo que ele queira tomar, pode ser Israel, pode ser Estados Unidos, pode ser o Brasil, pode ser a Europa, pode ser todos que eles queiram, principalmente a Arábia Saudita, principalmente Emirados Árabes e até o seu próprio aliado, o Catar. Por que o Catar? O Catar, todo ele é culpado? Não. O Catar é a base financeira do capital destes que procedem a guardar os ativos financeiros no Catar. Então, o objetivo do Mullah é ser venerado como mensageiro. Ele quer ser um mártir. O prêmio para ele é ser morto, para ele ser venerado como mártir. Então, se nós acabamos com Ayatollah Khamenei, ele vira um mártir a ser venerado como o mensageiro, o sujeito que procedeu conforme o que ele escolheu. Ele escolheu morrer e viver como um exterminador da humanidade. Da mesma forma, seus ayatolás, todos eles virão diferentes de procedimento teocrático para se estabelecerem no Irã, para se estabelecerem em qualquer outro país, para eles continuarem com esse procedimento de virar mártir, morrer e serem considerados como mensageiros da religião muçulmana. E não são. São assassinos, perversos, ladrões, charmutas, que destroem a progenitura de toda a árvore genealógica dos muçulmanos. Ou seja, eles matam as mulheres, desde os bebês filhas, ou seja, as crianças pequenas, até a maturidade e também a velhice das mulheres. Eles exterminam, eles matam. Então, este comportamento de tortura, de manipulação do psique através do terror, atinge toda a população do Irã, que é obrigada, cada vez que o Ali Khamenei vai fazer um pronunciamento, todos saiam a estar a ouvi-lo e a determinar a destruição do objetivo. O objetivo neste momento agora é Europa, França, Estados Unidos e Brasil. Por quê? Porque fomos nós
que estabelecemos que não seremos escravos do Irã, da China, da Rússia, da Norte-Coreia. O continente brasileiro, as terras do Brasil pertencem ao povo brasileiro. Não pertence à China, não pertence à Rússia, não pertence ao Irã, não pertence a nenhum mulã, maluco, charmuta, filho da puta. Então, nós temos que passar a limpo todo o sistema administrativo financeiro do Brasil, porque todo o capital, todo o recurso financeiro que estabeleceu 17 países do narcotráfico na América Central e na América do Sul, agora todo esse capital foi voltado para as armas nucleares, as metralhadoras, as ogivas de foguetes hipersônicos a serem utilizados ao combate. E tudo isto é transladado pelos navios da Rota da Seda da China. Agora já estão em combate lá na China aviões de Israel que procederam a alvejar as centrífugas de enriquecimento de urânio da China. Já está havendo todo um procedimento na China para o abate de todos os seus possíveis pontos de enriquecimento de urânio. E também na Norte-Coreia. Todo o seu contingente de navios, como se chama, os 2 porta-aviões chineses, já se encontram no Pacífico há vários dias, e estas oportunidades foram abertas para destruir as centrífugas chinesas. Da mesma forma é com a Rússia. Então a Rússia, ela quer mediar o tratado Israel-Irã, mas como ela foi descoberta, a Rússia declara que vai atingir a Europa com bombas nucleares. Efetivamente, tem bombas nucleares do Irã posicionadas em território da Europa. Efetivamente, tem bombas nucleares posicionadas no Brasil, na Centro-América. Efetivamente, tem bombas nucleares posicionadas ao derredor Canadá, Groenlândia, todos manipulados pela China, pela Rússia, pela Europa. E os alvos são Inglaterra, França e Estados Unidos. Eis o relatório. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510 466 447 34, plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Agradeço por R$1, agradeço por todo o aporte financeiro que estão nos ajudando. Já pagamos uma internet atrasada, temos que pagar a outra que já venceu, temos que pagar o telefone, essas são as prioridades. Por favor, nos ajudem. Agradecemos a todos. Outra revelação: todos os bancos financeiros, os 4 bancos para este continente inteiro do Brasil, que tomam empréstimo de 227 bancos do narcotráfico, que estão fornecendo o aporte da usura, do crime de anatocismo, juros sobre juros, e o Brasil é tomador, para fazer frente ao pagamento da folha de salário de funcionários públicos e também as suas supersalários no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário. Todos estes
estão devidamente identificados e vão responder à lei Magnifici, na lei IEPA e também na extração dos seus líderes. Serão levados a Guítimo ou a Tierra del Fuego. Gostaríamos que fosse Tierra del Fuego porque é bastante gelado. Então, estamos procedendo. O conflito é real. Temos 380 embarcações que todo mundo diz são pesqueiros. Eles vêm para pescar. Não, eles estão armados com metralhadoras, RPGs, são aquelas bazucas, né? RPGs, e também metralhadoras .30, .50. O objetivo é se estabelecer nas praias do Nordeste, em 9 estados, e no delta do Amazonas, pegar toda aquela região e proceder à divisão do Brasil para que se estabeleça o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, os seus ministros, os seus partidos políticos, todos que se estabeleceram a atrair a pátria Brasil. Mas nós temos a possibilidade de arrasar em pleno Oceano Atlântico com todas estas embarcações. Então estamos monitorando de perto todos os petroleiros que abastecem com armas, mísseis, com metralhadoras, com rancho, com petróleo e que acompanham estas embarcações que são constituídas de 200 tripulantes, todos armados, todos norte-coreanos, todos mongóis, todos terroristas, que eles vêm para se estabelecer no Oceano Atlântico, na República Federativa do Brasil. Maiores informações entraremos em contato. Então, o conflito do Irã, mais de 200 mortos em 4 dias, eles só estabelecem o conhecimento dos civis. Mas a realidade é que arrasamos com os dragões do Irã. Arrasamos com todos os generais encarregados de logística do Irã. Eles estão colocando outros no lugar e estão querendo proceder a se defender do combate dos militantes sírios que estão já nas ruas do Irã combater e a matar, destruir todos os simpatizantes iranianos do regime do Ayatollah Khamenei. Por favor, nós já temos o veredito da Sura muçulmana com relação ao julgamento do Ali Khamenei e os seus ayatollahs, que são 4 malucos que querem praticar e seguir praticando. Eles não são persas, não são iranis, eles se estabelecem em qualquer lugar. A intenção é tomar a Inglaterra, a França, a Europa. Eles já estariam de saída do regime do Irã e libertar o povo lá de, como se chama, do Irã. Mas não é mais, deixará de se chamar Irã e passará a se chamar Pérsia, porque em realidade eles acabaram com um país maravilhoso que tinha uma brasileira que nos deixou saudades. O Brasil, Israel, todo mundo convivia muito bem com o Shah da Pérsia. Éramos todos felizes, até chegar esse refugiado que morava na França e estabelecer o maior terror. Matou todos os estudantes que achavam que o regime dos ayatollahs seria bom, foram todos aniquilados, não sobrou ninguém, e eles estabeleceram novas alianças através da lobotomização do psique e do terror.
Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão. Fique com Yahushua Merushchaim. Nada temam. Vocês vão receber todo o salário, Brasil. Vocês vão ter toda a prioridade, mas nós vamos monitorar todos estes traidores à pátria e todos serão levados ao pelotão de fuzilamento. Gratidão. Bom dia, segunda-feira, 16 de junho de 2025, horário 10h21, segunda live, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, horário 10h21. Atenção, atenção, contra espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, SEBIN, ABIN, Polícia Federal. Atenção, autarquias. Atenção, Comando Sul, NATO, OTAN, Pentágono. Atenção, atenção, Quarta Frota. Atenção, 123 países signatários do Tribunal Penal, ao qual está em recesso devido à corrupção na sua membresia operacional de juízes e promotores, todos acautelados na Lei Magnifique e ERP. Estão cessantes os trabalhos do Tribunal Penal Internacional. Temos então a intervenção no Tribunal Internacional do Brooklyn e no Supremo Tribunal Mundial. Estamos todos em observação se eles ou alguém se vende ao petróleo iraniano. Atenção, atenção. Os laboratórios de armas químicas na China foram alvejados. Os laboratórios de enriquecimento de urânio, bombas atômicas, centrífugas, que eles, conjuntamente com a Rússia, alegam que o enriquecimento do urânio, os restos de enriquecimento de urânio do Irã, foram levados até a Rússia e até a China para fazer pequenos reatores domésticos, a acautelar as ogivas nucleares contrabandeadas para 17 países da América do Sul, da América Central. Temos todo o procedimento a monitorar e estabelecer a intervenção. O Brasil está em intervenção da Quarta Frota, todo o continente americano, centro-americano, tudo está monitorado. E também estamos monitorando os submarinos do Irã, que estão soltando mísseis de 3.500 quilômetros a alvejar Israel, e também os submarinos que se encontram na área. Estamos procedendo a acabar com a infraestrutura dos dragões do Irã e de todo o sistema dos ayatolás, o regime. Todos eles acautelados, todos eles levados a interrogatórios internacionais. Estamos já com o procedimento da família do senhor Reza Pahlavi, antigo regime da comunidade do país persa, da Pérsia, que está para assumir a administração e liderança do Irã. Então, torno a repetir, a China está sendo bombardeada. Estão caindo lá todo tipo de armas de perfuração do solo, de observação das cavernas, onde eles guardam todas as suas armas nucleares, todos os seus mísseis intercontinentais, toda a sua produção de inteligência artificial. A China está sendo bombardeada no momento, como também a Rússia. Neste instante, dia 16, segunda-feira de junho de 2025, horário 10 horas 26 minutos,
Por favor, viralizem isto. E conforme determinação das lives, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Agradecemos e dizemos a todos, a população civil da América do Sul, na América Central, nada temam. Já temos todos eles já monitorados. Estão sendo auditados via satélite. Todo o solo de toda a América do Sul, de América Central, está rastreado à procura das ogivas nucleares, que são 9 ogivas nucleares que o Irã posicionou contra os Estados Unidos da América. E estão no Caribe, estão no Brasil, estão deslocadas e monitoradas. Já imediatamente procedemos com o abate. Vamos proceder com os especialistas em determinar o abate destes terroristas localizados na América do Sul, na América Central. Já começamos dinamitando a central de drogas mundiais com o B-12, o avião americano, o morcego negro, que já implodiu com a fabricação destas drogas que fornecem capital para o regime do Irã e os seus aliados, da USAID, do Biden, do Obama, do casal Clinton, já que o senhor Bush faleceu e deixou todas as diretrizes, toda a expertise, todos os envolvidos da USAID, que agora estão fazendo delação premiada e entregaram a manipulação das urnas do voto do Brasil, feito por Fachin, feito por Alexandre de Moraes, feito por todos os 22 partidos políticos, os seus presidentes, todos os que estão envolvidos, todos serão levados por traição à pátria, crime, pena capital. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Nada temam. Vocês vão receber o dinheiro dos seus salários, não vai haver nenhum problema. Mas nós vamos monitorar para que nenhum recurso financeiro chegue à mão dos terroristas aliados do Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, terrorista do Irã, do Hamas, do Hezbollah, e os 22 partidos, todos já identificados, Alcolumbre, todos identificados. Não ficará ninguém em pé. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Fiquem com Yahushua HaMashiach, com o Senhor Todo-Poderoso, com o mensageiro Allahu Akbar. Todos se sintam protegidos. Muito boa tarde. No momento, dia 16 de junho de 2025, horário 14 horas 32 minutos. Estamos com o relatório já específico para as tomadas de decisão que já passam a vigorar em todo o planeta. Vamos ao relatório. Atenção, atenção contra espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção contra espionagem do SEBIN, da ABIN, Polícia Federal. Atenção, todo o povo da República Federativa do Brasil. Já foi identificado o Irã, a China, a Rússia. Estão mantendo
e determinando a que o Irã proceda a atingir os países da comunidade árabe, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Catar, todos alvos que serão abatidos pela Rússia, pela China e pelo restante do seu arsenal bélico, né? Do Irã, em disposição para este show. Tudo isto nesta madrugada, assim que o sol baixar em Israel, eles vão proceder com este procedimento. Eles estabeleceram que vão fazer o que sempre fizeram, fazer um blefe, alegando que eles querem a paz e com isso ganhar tempo para que haja uma cortina dos mísseis lançados pela Norte-Coreia, pela China, pelos turcos, pelo Irã, todos posicionados e vão fazer a devassa nas bases militares americanas em todo o Golfo de Omã, que vai atingir os países muçulmanos, o mundo árabe. Então, está envolvido Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também vai proceder com a invasão do Amazonas, do delta do Amazonas, para o Nordeste, querendo estabelecer tropas da Rússia, da China, da Turquia, do Irã, no território brasileiro, e com isso ter confronto com os americanos em Iguaçu, também com os colombianos, também com os venezuelanos. Tudo isto projetado a partir das 0 hora de Brasília, ou seja, dia 17 de junho de 2025. Isto é um fato já estabelecido, porque o deslocamento dos mísseis já estão se locomovendo e estão também apontados para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, para a comunidade europeia, onde se encontra o foro do euro, a presidência da comunidade europeia. Eles querem destruir a Europa. Esse é o objetivo de intimidação. E isto tudo está já projetado para 0 horas do dia 17 de junho de 2025. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, justiça particular, justiça paga, arbitragem internacional, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países do reduto
da cleptocracia, onde impera o petróleo iraniano, onde estabelece, onde estipulam todo tipo de medidas opressivas e imorais, falando que eles têm representatividade democrática. E não têm, são terroristas. O conselho é composto por terroristas déspotas, filhos da puta. A China, a Rússia e a França, todos envolvidos. Então, todo este evento passa a vigorar a partir das 0 hora. Luiz Inácio Lula da Silva, que é óbito, quem ocupa o lugar dele é o Moacir, estabeleceu o seu terrateniente Alckmin, terrorista do Irã, em Brasília. E eles procedem como procedem no Irã. Eles são os torturadores das milícias, alegando que é latrocínio, roubo de celular, seguido de morte. Não, eles vão sair na rua atirando a esmo, matando a população civil. Tudo a partir das 0 horas do dia 17, em 26 estados e no Distrito Federal, a mando do Alckmin, terrorista. Então, estamos com as tropas localizadas e vai haver um embate. A tomada da América do Sul, da América Central, com todas as ogivas das embarcações de submarinos nucleares no Atlântico. Também na tomada de cabeça de praia em 9 estados do Nordeste, a partir do Amazonas. Eles querem todos os poços de prospecção de petróleo. Este indivíduo já se encontra foragido. Luiz Inácio Lula da Silva, que quem ocupa a sua carcaça é o Moacir. Todos já identificados. Não tem mais diálogo, porque a China, a Rússia já foram alvejados no seu enriquecimento de urânio na China. Acabaram com as usinas de prospecção, de enriquecimento para a elaboração de ogivas nucleares. Os túneis onde eles guardam as ogivas. Na Norte-Coreia também. Lá está caindo bombas e estão sendo alvejados neste instante. Então, já está dada a façanha da Terceira Guerra Mundial. Por favor, viralize isto. E conforme determinação, a cada live, o meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma, Mercado Pago. Entendam, isto é uma realidade comprovada. Temos 60 agências de inteligência para informar os generais em campo nas capturas dos membros do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, de 22 partidos políticos, os seus diretores, presidentes, todos acautelados, levados à extração pela lei Magnificat e pela lei IEPA. Estamos todos já imbuídos das missões e assim vamos proceder imediatamente. Não temos mais o que falar, o que parolar,
o que combinar, o que deixar de dizer. E Luiz Inácio Lula da Silva, seus familiares, toda a sua prole, seu contador, todos os seus 88 grupos de narcotráfico, suas 10 superintendências da Polícia Federal do narcotráfico, seu judiciário do narcotráfico, todos já identificados e todos serão abatidos. Estamos em guerra. Entenderam? Estou sendo claro? Então já está dada a determinação. É a terceira guerra mundial atômica. As ogivas no Brasil, elas têm poder de circunferência de destruição de 150 quilômetros. E a maior delas, que são 9 ogivas, 9 bombas atômicas distribuídas no planeta, cada uma tem uma circunferência de 3.500 quilômetros de destruição. E estamos já ao combate e ao desmonte destas ogivas. Tudo arquitetado pela China, Rússia, Turquia, Irã. Tudo já revelado. Não podemos mais aguardar nem esperar. É tudo um blefe. E estamos vendo todos os protagonistas. Viralizem isto o máximo possível. E saibam, Yahushua Homer Rushaim, ele olha por nós. Meus amigos e amigas patriotas, hoje dia 16 de junho do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Na sequência, vamos assistir as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan, ele já enviou para o mestre Dinho e também o mestre Dinho tomou as devidas providências. Na sequência, vamos agora dar continuidade da live do juiz Oscar Aníbal Chapan, exatamente com as matérias dos acontecimentos do Brasil e internacional. Ou seja, vamos assistir as lives nacional e internacional. Hoje, dia 16 de junho do ano de 2025. A seguir. Em 13 de junho de 2025, Israel lançou uma série de ataques de precisão em larga escala com o objetivo de atingir a infraestrutura nuclear e militar do Irã. A operação foi chamada de Leão em Ascensão. Após meses de pesquisa, mapeamos esses locais nucleares secretos iranianos. Alguns escondidos profundamente no subsolo, outros à vista de todos, cada local revela parte de um panorama maior. Mas, mais importante, precisamos entender por que Israel está tão determinado a interromper o enriquecimento nuclear do Irã, que, segundo a inteligência israelense, poderia estar a poucos dias de produzir uma bomba nuclear. Sem esquecer o processo detalhado de como elas são fabricadas, também vamos destrinchar a estratégia de Israel, examinar os alvos atingidos e revelar os reais motivos por o Irã possui diversos programas nucleares, mas vamos analisar algumas das principais instalações subterrâneas. Primeiro temos o programa nuclear de Fordo. É um local de enriquecimento construído dentro de uma montanha, oferecendo maior proteção contra possíveis bombardeios em comparação com a planta de enriquecimento de combustível. O segundo local é a instalação nuclear de Natanz. Ela abriga várias instalações, incluindo 2 estações de enriquecimento, a vasta planta subterrânea de enriquecimento de combustível e a refinaria de enriquecimento piloto localizada acima do solo. A terceira instalação nuclear é Isfahan, o maior centro de tecnologia nuclear, localizado nos arredores da cidade. Inclui a planta de fabricação de placas de combustível e uma instalação de conversão de urânio, capaz de processar urânio em hexafluoreto de urânio, que depois é inserido em centrífugas. O quarto local nuclear é Kondab.
O Irã tem aqui um reator de pesquisa de água pesada parcialmente construído, originalmente chamado de Arak, agora é conhecido como Kondab. Por fim, temos Bushehr, a única usina nuclear operacional do Irã, localizada na costa do Golfo. Ela utiliza combustível russo, que é devolvido à Rússia após o uso, reduzindo assim o risco de proliferação. Vamos ver uma versão simplificada de como funciona o processo de extração e enriquecimento de urânio do Irã. Este é o minério de urânio, extraído com uma perfuratriz que alarga o furo piloto. O minério quebrado cai na chamada câmara de extração. Depois, um trator operado remotamente para manter o operador a salvo de riscos de desabamento recolhe a rocha de urânio. Avançando no processo, o urânio é então condensado, moído e colocado em uma centrífuga para novo enriquecimento. Todos falam sobre enriquecimento por centrífuga, mas vamos entender como isso realmente funciona. Nesta visualização, os pontos verdes representam átomos de urânio 238, enquanto os pontos azuis representam uma concentração de urânio 235. Este primeiro lote é urânio natural, contendo apenas 0,7% de urânio 235. Nesta imagem, temos 5% de urânio de baixo enriquecimento, usado em usinas nucleares comerciais. Por fim, temos o urânio grau militar, com 90% de urânio 235. Como pode ver, quase todo o urânio 238 foi removido, sendo substituído pelo urânio 235, cor azul. Agora vamos mostrar como isso é extraído numa animação super simplificada. A centrífuga é composta por um tubo de alta precisão com um motor giratório na base e um tubo de alimentação no topo. O urânio entra como gás, chamado hexafluoreto de urânio. Com o motor girando em alta velocidade, o urânio 238 mais pesado é separado do urânio 235 mais leve por força centrífuga. O urânio 235 sobe e é coletado no topo, enquanto o urânio 238, verde, desce para o fundo, completando o processo de enriquecimento. Agora vamos ver como Israel usa sua força aérea para atingir alvos nucleares, incluindo a principal instalação de enriquecimento do Irã e complexos de produção de mísseis. Apesar de parecerem simples, essas rotas exigem planejamento complexo, incluindo cálculos para reabastecimento aéreo e coordenação de aeronaves de ataque para cruzar os espaços aéreos da Jordânia, Síria e Iraque. Eles também neutralizaram defesas aéreas na Síria e no Iraque para garantir retorno seguro caso fossem alvejados. A estratégia de Israel consistiu em 3 ondas de ataque. A primeira mirou locais de mísseis terra-ar, estações de radar e o quartel-general de defesa aérea iraniano em Teherã, Ilan e Qom. A segunda onda focou na destruição de mísseis balísticos e a terceira visou instalações de fabricação militar. Para evitar as defesas aéreas iranianas, Israel usou os mísseis Hawks, que permitem atacar de posições mais próximas ao alvo sem necessidade de penetração profunda em território iraniano. Surpreendentemente, o sistema de defesa aérea iraniano Bavar 373 teve desempenho melhor do que o esperado. Também vamos analisar como esse sistema funciona e a força da aviação iraniana, tudo no vídeo. Primeiro, vejamos os caças israelenses usados na operação. Na linha de frente estão os caças F-35 de quinta geração, caças F-16 para defesa aérea e F-15 para ataques ao solo, cobrindo cerca de 1.600 quilômetros, aproximadamente 1.000 milhas. As armas utilizadas foram o míssil supersônico de longo alcance Blue Arrow e o míssil balístico de ar solo de próxima geração Rox. Para percorrer tais distâncias, foram usados aviões-tanque de reabastecimento em voo.
Isso foi necessário caso houvesse confronto aéreo com jatos iranianos ou na volta da missão. O ROX é um míssil ar-solo balístico de próxima geração de Israel. O ataque também eliminou o general Hussein Salami, um dos mais poderosos e influentes comandantes militares do Irã. Essas armas também permitem atingir alvos que se moveram. Em áreas de alto risco, elas usam GPS com sistema de navegação inercial e, na fase final, um sensor infravermelho com imagem para guiar até o alvo. Destruindo com penetração profunda ou fragmentação explosiva conforme necessário. Surpreendentemente, mísseis Bavar 373 e S-300 interceptaram drones e alguns mísseis israelenses. Vamos dar uma olhada rápida no Bavar 373. Esse sistema usa mísseis Sayad 4, alojados em 2 canisters retangulares. Ele possui radar de varredura em fase para rastrear alvos aerodinâmicos e mísseis balísticos em distâncias médias e longas. Um dos radares usados é o Mirage 4, com alcance de 450 km, e o Irã afirma que o sistema pode rastrear até 200 alvos simultaneamente. O ataque israelense foi dividido em 3 fases: primeira, segunda e terceira ondas, cada uma mirando componentes críticos da infraestrutura militar iraniana. Falando em alvos, a primeira onda focou em desativar os sistemas de defesa aérea do Irã. Teherã, Ilã e Qom foram algumas das regiões onde os ataques foram confirmados pelo Irã. Os principais alvos incluíam sites de mísseis terra-ar e instalações de radar essenciais para detectar e reagir a ataques aéreos. A segunda onda mirou nas capacidades de mísseis do Irã, focando em neutralizar mísseis balísticos e hipersônicos. Pelo menos 3 bases de mísseis foram atingidas nessa fase. Drones israelenses também atacaram a base militar secreta de Parshin, nos arredores de Teherã. Um dos drones conseguiu atingir a base, outros foram abatidos. Esses ataques visam impedir o Irã de lançar mísseis de retaliação. A terceira e última onda teve como foco destruir quartéis militares e instalações de fabricação essenciais à produção de mísseis. Alvos incluíram o quartel Kadiri, o castelo Hassan Khan, um centro de produção de mísseis, o centro logístico da Força Aérea Sepa e os quartéis de Imam Ali. Israel também buscava atingir bases de mísseis como o FAT-1 e o FAT-2, usados pela primeira vez e considerados sistemas avançados iranianos. O que diferencia esses mísseis balísticos é sua capacidade de acelerar fora da atmosfera terrestre, com superfícies aerodinâmicas que permitem desviar de defesas aéreas como o sistema Iron Dome. Israel também queria desmantelar o Shahed-3, base dos mísseis balísticos de médio alcance do Irã, que usam propulsão líquida. Você deve estar se perguntando onde estavam os caças iranianos e como eles se comparam com os israelenses. Então, vamos analisar. Para enfrentar F-16 e F-35, o Irã possui aviões americanos comprados durante o regime do Shah. Cerca de 64 F-4 Phantom, seu principal caça de ataque, e cerca de 40 dos famosos F-14 Tomcat, dos filmes de Top Gun com Tom Cruise, também dos Estados Unidos, ainda hoje capazes de ameaçar os F-35. Além disso, o Irã adquiriu aproximadamente
30 caças MiG-29 da Rússia projetados para combater F-16. A segunda parte da defesa aérea é o sistema S-300 de 800 milhões de dólares, capaz de interceptar alvos a até 120 quilômetros. Em trajetória balística, pode chegar a 400 quilômetros. Possivelmente, interceptaram mísseis de cruzeiro voando baixo. Caso contrário, os danos teriam sido muito maiores. A pressão americana por um acordo vinha deixando as autoridades iranianas irritadas, que já ameaçavam atacar bases americanas no Oriente Médio nos últimos dias. Já Israel se colocava contra esse acordo por não aceitar que o Irã pudesse ser protegido pelas forças ocidentais e manter armas nucleares. A decisão de então destruir tais armas por si mesmo pode ter minado as chances de um acordo entre Irã e os Estados Unidos e ter iniciado um conflito ainda maior. O que você acha que acontecerá agora, hein? Será que o Irã irá retaliar? Será que as bases americanas serão alvo? Será que Israel conseguirá manter sua missão no Oriente Médio? Então, deixe sua opinião aqui nos comentários, por favor. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para acompanhar conosco e não perder os desdobramentos desse conflito. Um forte abraço e até a próxima! Ninguém está preparado para o colapso iminente do domínio dos cartéis de drogas. Suprimentos massivos conseguiram escapar das patrulhas da Marinha por décadas, sustentando os impérios dos cartéis. No entanto, uma arma secreta entrou repentinamente no conflito. Silencioso. Indetectável e letal é o bombardeiro furtivo B-2. O reino do cartel pode ser destruído para sempre por esse espectro vindo do céu. Como esse bombardeiro tornará as defesas do cartel ineficazes? Quais implicações isso terá para o tráfico de drogas nas Américas daqui para frente? Venha conosco enquanto revelamos a estratégia secreta da Marinha para destruir os laboratórios de drogas do cartel e encerrar permanentemente suas atividades. A situação piorou desde que as gangues de traficantes descobriram um novo método de contrabando de drogas para os Estados Unidos. Na década de 1980, overdoses ceifavam a vida de cerca de 2.500 pessoas anualmente. Esse número subiu para 20, no início dos anos 2000. Hoje, mais de 110 pessoas visitam o local a cada ano. Para se ter uma ideia, o número de americanos mortos por drogas ultrapassou o total de mortes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A situação se tornou uma grave crise nacional, com a maioria dessas mortes ocorrendo em áreas desfavorecidas. Mais de 80% dos opioides do mundo são atualmente usados nos Estados Unidos. Os cartéis lucram anualmente com o aumento constante da demanda, que chega a dezenas de bilhões de dólares. Os Estados Unidos aumentaram suas defesas. Mas, ao se deslocarem para o subsolo, os cartéis descobriram uma maneira inteligente de ultrapassar as defesas americanas. Antes considerados sofisticados demais para os contrabandistas, os submarinos acabaram se tornando sua arma secreta. Embora não sejam dispositivos militares, funcionam adequadamente. Eles surgiram inicialmente na década de 1990, construídos em florestas pantanosas, longe da vista de satélites e drones, eram feitos de fibra de vidro e madeira. Esses narcos submarinos são muito superiores hoje em dia. Eles agora estão sendo projetados por construtores qualificados. E os resultados são impressionantes. Um submarino de drogas contemporâneo pode navegar 400 quilômetros sem parar para abastecer e tem cerca de 24 metros de comprimento. O preço varia de 1 a 2 milhões cada. O submarino pode transportar até 10 toneladas de medicamentos, avaliados em mais de 150 milhões de dólares, e normalmente é operado por uma pequena equipe de 5 pessoas. Eles também são muito mais difíceis de identificar. Combinam perfeitamente com as ondas, pintadas em tons suaves de cinza azulado. Eles podem se mover silenciosamente e sem fazer barulho devido à sua estrutura. Para ocultar o calor que emitem,
Alguns até contêm uma camada de chumbo em seu interior, tornando-os difíceis de serem detectados de cima por câmeras especializadas em detecção de calor. A tripulação pode ativar uma válvula exclusiva que afunda o submarino em questão de minutos se a patrulha da fronteira se aproximar demais. O barco, as drogas e tudo o mais desaparecem nas águas profundas, fora de alcance. Mas eles têm outros truques além dos submarinos. Além disso, os cartéis transportam cocaína em barcos extremamente rápidos, conhecidos como Go Fasts. Esses barcos são pequenos, mas potentes. Geralmente possuem 3 ou 4 motores enormes, cada um tão potente quanto um carro de corrida, e medem cerca de 9 metros de comprimento. Com tanta força, conseguem navegar a mais de 128 km por hora sobre o oceano, tornando quase impossível alcançá-los. Lanchas rápidas, pintadas de azul para dificultar a visibilidade, deslizam logo acima das ondas. Elas economizam espaço para combustível e carga ilícita porque são pequenas, ficam na parte baixa da água e, muitas vezes, transportam apenas uma pessoa. Tanques com capacidade máxima de 2 zelogalões podem viajar mais de 500 quilômetros continuamente. Você pode viajar para tão longe, das Bahamas diretamente para a Flórida, ou da Colômbia para a Jamaica. Hoje em dia, os cartéis foram além e construíram barcos que são uma mistura de submarino e barco de pesca, combinando furtividade e velocidade. Apenas uma pequena parcela desses barcos discretos consegue se destacar da água. Eles são pintados para se camuflarem com o mar e construídos com materiais resistentes a radares. Embora sejam significativamente mais difíceis de avistar, eles só viajam a uma velocidade de cerca de 48 km por hora, com esses barcos furtivos deslizando pela superfície e submarinos escondidos nas profundezas. Os contrabandistas tornaram quase impossível prever onde a próxima carga chegará. Em 2024, Donald Trump fez uma promessa ousada durante sua campanha para um segundo mandato, após perceber o quão poderosos os cartéis haviam se tornado. Ele destruiria os cartéis e, assim que foi eleito, imediatamente começou a elaborar um plano. Trump se referiu aos cartéis como uma ameaça à vida americana em um discurso ao Congresso em 4 de março. Os cartéis estão lutando contra os Estados Unidos e é hora de os Estados Unidos lutarem contra os cartéis, afirmou ele inequivocamente. Trump havia agido apenas 2 semanas antes daquele discurso. 8 cartéis foram designados por ele como organizações terroristas estrangeiras. Essa ação concedeu às tropas americanas, em particular à Marinha, total autoridade para usar operações de contra-terrorismo contra elas. Em resposta, um programa combinado de treinamento militar foi aprovado pelo Senado mexicano. Isso uniu os Estados Unidos, os fuzileiros navais de elite do México e o 7º Grupo de Forças Especiais do Exército estão, obviamente, se preparando para uma grande batalha. A CIA também se juntou à batalha. Eles começaram a realizar missões sobre o México usando drones avançados para coletar informações secretas e observar as operações do cartel de cima. Analistas militares dizem que os Estados Unidos estão se preparando para um ataque massivo, algo que não acontecia desde o início da guerra ao terror. Ataques com drones estão sendo seriamente considerados. De acordo com 6 atuais e ex-oficiais militares, policiais e de agências de inteligência dos Kaiser, os alvos, qualquer componente da rede criminosa, incluindo instalações de armazenamento, CAROs, laboratórios de drogas e chefes de cartéis, altos funcionários da inteligência. O Departamento de Defesa e a Casa Branca estariam discutindo o assunto. O governo mexicano está ciente dessas discussões, segundo fontes. Trump já defendeu medidas audaciosas e arriscadas. O ex-secretário de Defesa Mark Esper afirmou que, durante seu primeiro mandato em 2020, Trump questionou a capacidade dos militares de disparar mísseis contra laboratórios de drogas mexicanos e depois negou. Embora Trump e sua equipe tenham refutado a alegação, muitas pessoas acreditam que ele ainda tem essa ideia.
Trump e seus seguidores acreditam que os membros do cartel abandonarão o tráfico de drogas para sobreviver se houver pressão suficiente. Eles acreditam que os cartéis só falam em termos de força. Trump garantiu que um nome seja sempre mencionado quando os cartéis discutirem problemas no mar até agora em 2025. O navio James, da Guarda Costeira do St. Doyle. A empresa tem caçado contrabandistas constantemente, e eles estão assustados com uma expedição em particular. Os chefes do cartel agora têm pesadelos com essa lendária patrulha de 112 dias. Na verdade, eles nem gostam de falar sobre o assunto. O Cutter James não é uma embarcação típica. Com 128 metros de comprimento e 150 policiais altamente qualificados a bordo, ele é especialista em detectar, prender e deter traficantes de drogas. Um barco suspeito foi descoberto perto do Equador em 5 de janeiro por um drone lançado do USS Cutter James. Com suas câmeras ultranítidas, este drone conseguia ler inscrições em navios a uma grande distância e permanecer no ar por 18 horas. Seguiu o objetivo em silêncio até a tripulação se aproximar. Além de mais de um quilo de cocaína. Prenderam 3 homens. A situação ficou mais tensa no dia seguinte, 6 de janeiro. 3 lanchas rápidas viajando juntas foram avistadas por um avião de vigilância, o que é incomum e perigoso para traficantes. A equipe interceptou as 3 imediatamente após lançar helicópteros. Encontraram mais de 300 quilos de cocaína e detiveram 9 pessoas. Os traficantes fizeram uma nova tentativa em 7 de janeiro. Um barco furtivo projetado para escapar dos radares foi enviado. A tripulação do Cutter James, no entanto, não foi enganada. Todos a bordo foram resgatados em segurança quando um helicóptero se aproximou do barco e desligou os motores com precisão. Mais 600 quilos de cocaína foram mantidos fora das ruas americanas graças à operação. Os traficantes estavam desesperados em 18 de janeiro. Para aliviar a carga e escapar, eles começaram a jogar fardos de cocaína no oceano em uma ocasião. A tripulação do Cutter James, no entanto, não recuou. Enquanto outras equipes coletavam o contrabando flutuante antes que afundasse, pequenos e velozes barcos perseguiam os contrabandistas. Eles finalmente encontraram quase 700 quilos de drogas, mais de 700 quilos de drogas ilegais foram retiradas dos mares somente por este navio nos últimos 4 meses. Isso abasteceria o tráfico de drogas de uma cidade inteira por 1 ano. Qual é o valor de mercado? Cerca de umas 19 milhões. Um duro golpe para os lucros do cartel. Estados Unidos Minneapolis St. Enquanto preparavam sua viagem, Paul e o USS St. Louis também patrulhavam o Caribe. Eles atingiram os cartéis onde mais doía, particularmente Sinaloa e Jalisco New Generation, adicionando ainda mais apreensões de cocaína à crescente lista de vitórias. Os chefes dos cartéis estão assustados e apressados como resultado dessas operações incessantes. Pela primeira vez em anos, eles não têm certeza se suas cargas chegarão ao destino ou simplesmente desaparecerão no oceano. Capturadas pelas tropas que os perseguem em terra, no mar e no ar. A tripulação coletou informações e interrompeu o tráfico de drogas nesses voos. Eles adquiriam peças adicionais do quebra-cabeça cada vez que prendiam contrabandistas ou perseguiam um barco. Nomes de membros do cartel. Rotas secretas e técnicas engenhosas de ocultação de drogas. Ataques futuros estão sendo planejados com base nessas informações, o que torna mais difícil para os cartéis manterem a liderança. Além disso, os UA não estão desistindo. O USS Gravely, um formidável contratorpedeiro da Marinha, equipado com mísseis de cruzeiro Tomahawk, foi recentemente enviado pelo Pentágono à costa do Golfo, perto da fronteira entre o Texas e o México. Está preparado para operar em águas nacionais e estrangeiras e auxilia a Guarda Costeira e a Patrulha de Fronteira. Este é um aviso, não apenas uma demonstração de força. No entanto, Trump tem mais a oferecer aos cartéis do que isso. O bombardeiro B-2 Spirit, uma das armas mais temidas dos Azul, está prestes a ser lançado.
Os cartéis nunca encontraram um jato como este. Os Estados Unidos lembraram ao mundo as capacidades do B-2 em 29 de março. Na calada da noite, vários B-2 voaram silenciosamente para o Oriente Médio. Naquela manhã, as primeiras bombas caíram sobre Sada exatamente às 2 horas. Centros de Commando, estações de radar e bunkers usados para comunicações seguras estavam entre os 10 principais alvos que desapareceram em questão de minutos. Originalmente projetado para evitar uma guerra nuclear, o B-2 continua sendo um dos bombardeiros furtivos mais sofisticados do mundo. Ele pode lançar cargas letais, voar sem ser detectado em território inimigo e desaparecer antes que alguém perceba. Ele pode voar a quase 960 km, mantendo-se a uma altitude elevada acima da maioria dos sistemas de mísseis, incluindo qualquer um que os cartéis tentassem utilizar, graças aos 300 kg de empuxo produzidos por cada um dos seus 4 motores. Agora que esses bombardeiros podem estar envolvidos, a mensagem é óbvia. Os cartéis estavam enganados se acreditavam que poderiam enterrar seus laboratórios em locais isolados ou se esconder na selva. Tanto o mar quanto o céu não são mais seguros para eles. A seção transversal do radar, a RCS, é um conceito usado na aviação. Ela mede o tamanho aparente de um avião ao radar. Uma aeronave com um RCS significativo é simples de localizar e mirar. Mas o B-2, seu RCS é menor que o de um pássaro, com apenas 0,1 metro quadrado. Para melhor referência, o perfil de radar de um caça F-15 é quase 250 vezes maior. Como? Então, o B-2 mantém sua quase invisibilidade? Seu formato é onde tudo começa. Graças às linhas fluidas e curvas suaves de seu corpo, ele pode refletir a radiação do radar para longe dos sensores inimigos em ângulos acentuados, normalmente entre 60 e 90 graus. Isso implica que o radar não recebe a energia necessária para detectar a aeronave. Portanto, mesmo que o B-2 esteja voando diretamente contra sistemas hostis, parece a eles que ele não está lá. A cobertura do casco deste bombardeiro é outra característica. Parece ser apenas tinta preta, útil para missões noturnas. Mas não é qualquer tinta preta. Trata-se de uma mistura patenteada de tinta de esfera de ferro e componentes compostos categorizados, juntas. Essas substâncias absorvem cerca de 80% dos sinais de radar recebidos. Portanto, mesmo que fosse detectado, o que já é bastante improvável, apareceria na tela como uma nuvem ou um pássaro. Não o monstro voador de $2 bilhões com explosivos letais a bordo. Não importaria nem mesmo se os cartéis conseguissem obter sistemas de radar sofisticados. Considere o radar iraniano Qadir, mais recente, ou o antigo soviético P-18 Spoonrest. Ambos são radares de longo alcance que operam na faixa de 1 a 2 GHz, às vezes conhecida como banda L. Eles são excelentes para identificar grandes navios ou aviões, mas são completamente ineficazes contra aeronaves como o B-2. Encontrar um bombardeiro furtivo com esses radares é como tentar capturar uma agulha em uma rede de pesca. Ela simplesmente flutua. O B-2 permanece oculto independentemente da potência do radar ou da proficiência do operador. Por isso, é o instrumento ideal para essa tarefa. Pode atacar sem aviso, desaparecer sem deixar rastros e deixar o oponente completamente desnorteado, seja sobrevoando desertos, selvas ou águas profundas na costa de território de cartéis. Os B-2 recuarão e a próxima equipe de ataque será lançada quando a primeira onda de alvos for destruída. Os F-18 Super Hornets do USS Truman avançaram para atacar estações de transmissão e torres de comunicação do cartel, no caso Houthi. Essas torres servem como ponto central para a transmissão de comandos entre acampamentos distantes de terroristas e cartéis, escondidos em densas florestas. Os cartéis ficariam surdos e cegos sem eles. Os B-2 voltarão atrás da equipe em greve. Eles não estavam despejando enormes bombas J-Dom de 900 kg sobre os Houthis. Em vez disso, empregaram bombas de precisão GBU-38,
pesando 227 kg. Embora ainda potentes, elas têm um raio de explosão de cerca de 80 metros, o que é modesto o suficiente para atingir infraestruturas importantes sem destruir a floresta circundante. O combate moderno difere do caos por causa desse nível de precisão. Os combatentes do cartel não teriam ouvido os aviões, muito menos reagido, no momento em que as bombas atingiram o solo. Se tivessem defesas aéreas, provavelmente teriam sido destruídas antes mesmo dos alarmes soarem. Os potentes motores General Electric F-118 dos bombardeiros são usados para mais do que apenas propulsão. A produção massiva de calor pelos motores a jato costuma ser um sinal de alerta para mísseis guiados por infravermelho. No entanto, o B-2 foi projetado para eliminar esse problema. Os engenheiros encontraram uma solução brilhante. Como um tesouro enterrado, eles esconderam os motores bem no fundo da fuselagem do avião. Depois disso, construíram dutos de exaustão com formatos exclusivos para dispersar o calor antes que ele escapasse. Isso reduziu a assinatura infravermelha da aeronave em 80% e também ocultou o brilho do motor. Assim, mesmo mísseis guiados por calor têm dificuldade em travar. O B-2 parece menos uma máquina militar e mais um avião de passageiros inativo em infravermelho. Devido às defesas superiores do B-2, mesmo que o inimigo o alcançasse, ele não sobreviveria por muito tempo. A aeronave de radar E-2D Hawkeye da Marinha e o B-2 mantêm uma forte relação de trabalho. Por meio de um link criptografado exclusivo, esses Hawkeyes trocam dados em tempo real, fornecendo ao B-2 uma imagem tridimensional completa do céu sem ativar o radar ou revelar sua localização. O B-2 utiliza bombas GBU-31. GDAM, especialmente modificadas com ogivas de penetração para atingir alvos subterrâneos secretos, como data centers ocultos ou bunkers disfarçados de estruturas comuns. Até os esconderijos mais resistentes são destruídos quando essas bombas, lançadas de 15, 0 metros de altura, caem por mais de 40 segundos antes de detonar nas profundezas. O B-2 está a quilômetros de distância e em segurança, fora de perigo, quando o solo treme. O B-2 está completamente integrado aos PZO. Além dessas defesas passivas, RAID para comando de combate. Ele pode se conectar à rede de dados táticos Link 16, transmitir informações de missão por canais de rádio criptografados e receber atualizações de alvos e informações de voo via satélite, mesmo em território inimigo. Isso mantém o bombardeiro informado e conectado. Sua tecnologia de defesa ultra-secreta também é capaz de escanear transmissões eletromagnéticas. O sistema notifica os pilotos caso um radar inimigo tente travar e recomenda manobras evasivas rápidas, como alterar o curso, mudar de altitude ou evitar rotas de patrulha. Para os cartéis, essa é a parte mais assustadora. O B-2 ainda é incrivelmente poderoso. Ele pode transportar até 18 toneladas de munição em seus compartimentos de bombas, como 16 enormes bombas JADM de 900 kg, 8 bombas MK-82 de 227 kg, ou até mesmo um gigantesco penetrador de munições GBU-57 de 13 toneladas, capaz de destruir até os bunkers subterrâneos mais resistentes. Embora a guerra, felizmente, não tenha se intensificado a esse ponto, o B-2 também é capaz de transportar armas nucleares, como as bombas B-61 ou B-83. Atualmente, este é o mais próximo que o governo Trump tem de uma opção nuclear sem ultrapassar a linha vermelha final. A mensagem é forte. Os Estados Unidos estão preparados para empregar força maciça para derrubar os cartéis porque levam seus negócios a sério. No entanto, nem tudo é simples. Segundo fontes internas, os Estados Unidos podem prosseguir com uma operação secreta sem solicitar aprovação final, mesmo com o apoio do México. O uso de mais drones, bombardeiros,
caças e soldados do que nunca tornaria esta uma das maiores operações militares americanas na região em anos. O Conselho de Segurança Nacional não quis comentar quando a NBC questionou a Casa Branca sobre o assunto. Claudia Sheinbaum, a presidente do México, foi informada de que pode haver um ataque dos EUAs em seu país. Ela também não está nada feliz. Ela acrescentou que, embora o México possa estar colaborando com os Estados Unidos, não permitirá nenhuma atividade ilegal em seu território, de acordo com uma tradução oficial da Embaixada Mexicana. No entanto, Ronald Johnson, a escolha de Trump para embaixador no México, apoiou publicamente uma missão americana ao México por conta própria, se necessário. Além disso, autoridades mexicanas foram avisadas pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. İsmail iyice suda. Bak geçeceğiz. Вот видели эту волну? Просто жесть. А как светло было, вообще как я думаю, что пора, парни, блядь. О, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас. Вот, видели эту волну? Просто жесть. А как светло было, вообще как я думаю, что пора, парни, блядь. Un golpe directo al corazón del poder israelí. La tensión no solo escala, ahora se dirige con precisión. Teherán asegura que su reciente maniobra alcanzó un punto neurálgico en Tel Aviv,
vinculado a la estructura de defensa del país de la Estrella Azul. Según medios regionales, se trató de una respuesta inmediata a los eventos de la madrugada anterior. Y el volumen de recursos utilizados habría superado las estimaciones iniciales. Desde Tel Aviv no hay confirmación oficial. Pero algunas filtraciones hablan de impactos en una zona considerada prioritaria. Mientras tanto, la diplomacia sigue ausente. Y lo que comenzó como una advertencia, hoy se convierte en un nuevo escalón de riesgo regional. Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar o like, a mãozinha ali para curtir nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito. Assim a gente melhora o nosso alcance, mais pessoas conseguem assistir o programa e participar aqui com a gente. Você também pode deixar sua mensagem ali no nosso chat do YouTube, a gente vai acompanhando ao longo do programa os recados que vocês colocam ali. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube, porque não custa nada e assim você ativa as notificações ali e recebe um aviso quando a gente entra no ar. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque o conteúdo que você vê na grande mídia, que você não vê na grande mídia, você só vê na Gazeta do Povo. Aqui a pauta é definida pelo compromisso com a verdade. E para acessar todos os nossos conteúdos, com as colunas e muito mais, aí tem uma oferta especial aparecendo aí na tela. Você vai pagar só R$ 1,90 por mês durante 6 meses, se você fizer agora a sua assinatura. O site é gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link na descrição do vídeo aqui no YouTube para você clicar, para facilitar a sua vida aí. Tem QR Code na tela, você aponta a câmera do seu celular e vai ser direcionado então para essa oferta. Então não perca essa chance de assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Bom, hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre os efeitos da decisão do STF sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ofensiva do Congresso contra decretos de Lula dispara nesse terceiro mandato e com prisão decretada, Carla Zambelli recorre a advogado na Itália para tentar evitar a volta ao Brasil. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde, a gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Hoje, segunda-feira, temos Jorge Serrão, Deltan Dallagnol e Júlia Lucy. Já já eles dão um oizinho aí para você. Vamos começar falando, então, que com a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o Brasil deve entrar em breve em uma nova fase de censura das redes sociais. As plataformas poderão sofrer sanções diretas por aquilo que seus usuários publicam, mesmo que não tiverem recebido nenhuma ordem da justiça para pagar o conteúdo. Então a expectativa é que elas comecem a utilizar a inteligência artificial para fazer esse monitoramento. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Como que está você aí com essas mudanças que devem vir, Serrão? É para a gente se assustar? Olha, talvez não. Talvez não. Agora o momento é de expectativa e prestar atenção. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Nunca foi o momento da gente ter tanta atenção. Por quê? Inteligência artificial, o nosso especialista supremo, ministro Alexandre de Moraes, nos ensinou. Ela faz o que programarem ela para fazer. Só que ela pode aprender, né? Ela tem uma capacidade de aprendizado, entre aspas, e pode aprimorar o que é ensinado a ela. Então, se a gente programar a inteligência artificial para a defesa da liberdade, ela vai ter a defesa da liberdade. Se você programá-la para o contrário, né, ela vai ser uma especialista em tirania. E é legal, o Supremo está conhecendo bastante isso, porque a inteligência artificial utilizada lá no Supremo Tribunal Federal é uma inteligência artificial chinesa, muito boa. E eu repito, ela talvez não tenha nada de ideológico, não. Ela tem um componente operacional que opera direitinho, bacana, legal, mas fica sempre aquela dúvida. Está usada para fazer o trabalho correto ou para fazer o que não deve? Maria, amo você, beijinho para você. Beijinho, beijinho, até qualquer hora, né? Maria, a inteligência suprema. Legal,
Eu gostei desse nome, que é o nome da minha mãe. Então, achei esse nome maneiro. Maria. Ayá. Iá, 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 né? Vamos ver. Mas o que as redes sociais farão? Essa decisão suprema ela foi muito ruim, porque ela mexe com um artigo que tinha virtude. O artigo 19 do Marco Civil da Internet dizia que era a questão judicial é quem iria determinar o que poderia ser retirado de conteúdo. E o Supremo agora diz que não e que a decisão acaba sendo terceirizada. O que o Supremo fez foi um certo jeitinho de terceirizar a censura da pior maneira possível. Porque ele joga para a rede social a responsabilidade de fazer isso, se acionada lá por alguma reclamação, ou para agir previamente, programando seus algoritmos, sensores, programando sua inteligência artificial para fazer, né, retirada de conteúdos que possam oferecer algum risco da rede social ser processada, ser obrigada a pagar a indenização. É isso. Esse não é o modelo ideal. Esse não é a autorregulação, não é a autorregulamentação, não é o sistema que garanta efetivamente a liberdade de expressão e nem, o que é mais importante, o que a gente sempre frisa aqui, o direito de resposta. Porque o que é mais importante quando alguma publicação em rede social atrapalha a vida de alguém? Que aquela pessoa que se sentiu prejudicada tenha o mesmo espaço para apresentar o seu argumento. E, tecnicamente, isso seria super simples. Antigamente, você tinha, na lei de imprensa da ditadura militar, a previsão do direito de resposta. Só que o direito de resposta era complicado. Por exemplo, você tinha um jornal, aí você vai ter o direito de resposta no jornal de papel. Como é que você vai botar o direito de resposta naquele mesmo espaço? Não, o papel já passou, já saiu, foi publicado, né? O jornal, antigamente, tinha até a brincadeira, né, que o jornal fica tão velho que ele servia no dia seguinte para embrulhar peixe. Hoje nem tem papel de jornal e nem poderia embrulhar o peixe com o jornal. Hoje os jornais que ainda são impressos, eles estão sendo utilizados aí depois de lidos ou não lidos. O que sobra está sendo vendido em bancas em São Paulo, você pode comprar, para que o seu pet, o seu cachorro ou gato faça cocô em cima do jornal. Então, olha a serventia do jornal, né? Teve gente do passado que escreveu a tese O Papel do Jornal. Alberto Dines tem um livro sobre isso, clássico, que trata da questão da importância do papel do jornal. O jornal deixou de ser de papel. Então, acabou o papel, não faz mal, né? Não tem nem como mais limpar com o jornal, como na saudosa musiquinha infantil que galhofava essa expressão. Então, você tinha dificuldade de ter o direito de resposta daquela maneira. Hoje, com a tecnologia, você tem condição de ter o direito de resposta no mesmo espaço em que foi veiculada aquela agressão, se você assim a considerar. Então, essa deveria ser a solução civilizada, democrática, comprometida com a liberdade de expressão. E não aquela que dá um sinal verde, um cartão livre, para que a rede social, a plataforma, possa promover alguma espécie de censura, que, vamos repetir sempre, é inconstitucional no Brasil e inconstitucional nos Estados Unidos, onde a maioria dessas empresas de rede social são sediadas. Então, se a rede social promove censura, ela vai ter que responder para a turma do Lourão, que está dizendo que vai ter sanção para o censurador. Então, olha em que enrosco o nosso Supremo Tribunal Federal, com essa decisão nada sábia, nos coloca, né? Além de tolher a liberdade, ela ainda coloca a rede social na reta para tomar uma sanção. E quem ajuda a rede social a tomar sanção pode tomar outra invertida também. Então, olha que situação indesejável, desnecessária, quando bastaria o simples direito de resposta no mesmo espaço em que aquela informação inverídica, injuriosa, caluniosa, difamatória foi veiculada. Muito mais simples. Mas a gente aqui não quer simplificar, a gente aqui quer censurar, né? A turma aqui no Brasil tem orgulho de dizer, né,
que admiramos, somos admiradores do regime chinês. Então tá, o regime chinês é admirável, realmente, estamos vendo lá em Israel. Aquelas bombas que estão caindo lá em Israel, você acha que aquilo, o Irã tem tecnologia para aquilo? Mas nem de brincanagem. Aquilo é bomba chinesa ou russa, muito mais provavelmente chinesa, que tem tecnologia para aquele tipo de armamento. Então, a coisa está feia. Quando o Brasil começa a exaltar o que lá de fora tem-se de pior, de deplorável, de que agride a liberdade de expressão, estamos muito mal, estamos supremamente mal. E a gente não merece isso. A gente merece democracia, Estado de Direito, respeito, liberdade, né? Mas vamos continuar lutando, é a nossa obrigação, antes que um míssil caia na nossa cabeça ou que a gente tenha a nossa censura promovida por inteligência artificial ou pela prima dela, a burrice artificial ou a canalice artificial, que são componentes do mesmo sistema eletrônico informatizado não comprometido com a liberdade. Vamos em frente, vamos torcer. Nossa luta é pela liberdade e a gente vai vencer no final das contas. Se a gente não venceu ainda, é porque o jogo ainda não acabou. Mas de 10-0 a gente não vai perder, não. Porque quem está jogando contra a gente não é o Bayern de Munique. São outros alemães que, sinceramente, são nada craques. Vamos ouvir agora Deltan Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Deltan. Qual que é a sua análise aí dessa decisão? Por enquanto, né, não é uma decisão definitiva, porque todo mundo não foi todo mundo que votou ainda, mas a gente já tem maioria do STF, então a gente já sabe que vai ter alteração nesse entendimento aí. Como que você vê essa mudança, Deltan? Olá, Rosana, Serrão, Júlia Luci. Olá, você que nos acompanha aqui na Gazeta do Povo, que é um parceiro fiel de jornada, que luta conosco e que apoia o jornal. Olha, Serrão, quando eu estava escutando você, o que eu fiquei imaginando foi: as redes sociais vão ter que agora retirar o conteúdo assim que notificada, sob pena de responsabilidade posterior, caso aquela fala seja entendida como uma violadora um abuso de liberdade de expressão. O que você acha que aconteceria, Serrão? O que você acha que aconteceria depois do vídeo do Pix, do Nicolas, ir a público? O que o governo faria imediatamente? Logo após o Nicolas colocar a cara nas primeiras views, o vídeo está começando a explodir, o que o governo faria? O governo ia notificar com a AGU, com peso, Ministério da Justiça, todo mundo notificando a rede social, tira, você vai ser responsabilizada. E o que vocês acham que, com todo o peso, pressão e força do governo, o que vocês acham que a Meta, o Instagram, o TikTok, todo mundo ia fazer? A gente simplesmente hoje não teria visto o vídeo do Nicolas, que era um vídeo que não tinha nada de desinformação. Mas sob o argumento de desinformação, a gente já não teria visto isso. Por isso que a gente precisa falar disso. E eu vou falar agora com vocês sobre o grande firewall supremo. Entenda como que vai funcionar essa censura do STF. E se você é conservador, cristão ou de direita, isso aqui é para te deixar apavorado. Eu vou te mostrar agora duas coisas. Primeiro, quais são os tipos de conteúdo que as redes sociais vão censurar a partir de agora, depois que o Supremo formou essa maioria pela regulamentação das redes. E segundo, como que essa decisão vai fomentar a criação de uma inteligência artificial suprema, estilo regime chinês, para controlar o conteúdo postado nas redes sociais e na internet. Então vamos lá, direto ao primeiro ponto. Quais são ou quais serão os conteúdos censurados? O julgamento no STF ainda não terminou, mas a maioria dos votos dos ministros já definiram dois tipos de conteúdos que devem ser derrubados pelas plataformas sem decisão judicial. Primeiro, conteúdos criminosos e, em segundo lugar, conteúdos que chamam aí de tipo aberto. E eu vou explicar para você a diferença entre os dois. Conteúdos criminosos são aqueles baseados em condutas previstas em lei como crimes, terrorismo, pedofilia, por exemplo. Já os conteúdos de tipo aberto são os perigosos. São aqueles que são baseados em termos vagos, genéricos, em clichês do Supremo Tribunal Federal, aqueles que eles adoram usar: desinformação, discurso de ódio, ataques ao Estado Democrático de Direito. Esses são conceitos abertos, que não possuem uma previsão legal estrita. Então, no fim das contas, eles podem englobar qualquer coisa.
podem apagar uma grande variedade de posts simplesmente porque alguém não gosta, ou alguém discorda deles, ou acha esses posts polêmicos. E aí é que eu te explico por que você deve se preocupar se você for conservador, cristão ou de direita. Um estudo da Universidade de Vanderbilt dos Estados Unidos sobre regulamentação das redes sociais em países da Europa, em especial sobre França, Alemanha e Suécia, que são países altamente democráticos, vejam bem, estão falando aí de berços da democracia mundial. Esse estudo mostrou que depois da regulamentação que eles implementaram, o que aconteceu? As plataformas passaram a fazer uma moderação extremamente agressiva dos conteúdos. O que é a moderação? É o controle do que você retira e do que você mantém na rede social. Então passaram a fazer uma moderação muito agressiva dos conteúdos para evitar qualquer tipo de punição, retirando em massa conteúdos das redes sociais. Afinal, são empresas privadas, meu amigo, e elas não querem ser multadas, elas não querem ser responsabilizadas, elas querem lucrar. O resultado disso foi uma remoção de 87,5% até 99,7% de conteúdos legítimos e legais. Ou seja, do conteúdo retirado, do conteúdo que foi retirado em massa, eles analisaram esse conteúdo e 87,5% até 99,7% dos conteúdos retirados eram legítimos e legais. Não violavam nenhuma lei. Eram protegidos pela liberdade de expressão. Então, por que essa variação aí, 87 a 99? Porque variou um pouco de acordo com o país e um pouco de acordo com a rede social. E sabe quais que eram esses conteúdos removidos? Comentários religiosos, apoio a candidato e ideias conservadoras, críticas a políticas de imigração e críticas a vacinas. Ou seja, eram posts aí que desagradavam grupos de pessoas, mas eram conteúdos legais. E assim que o pensamento conservador, cristão e de direita, acabou sendo criminalizado, mesmo sendo absolutamente legítimo e legal. E agora, bora para o segundo ponto, que isso tudo só vai ficando mais e mais assustador. O segundo ponto é o seguinte: a decisão do STF ela vai fomentar a criação de uma inteligência artificial suprema. Como assim, Deltan? Bom, vocês lembram do Gilmar Mendes dizendo que ele e os ministros do STF eram admiradores do regime chinês, certo? Pois é, a China está na liderança mundial do treinamento de uma inteligência artificial monstruosa, quimérica, treinada com uma base de dados de mais de 133 mil palavras que são simplesmente proibidas, vedadas, censuradas. Tudo que tiver essas palavras é imediatamente identificado, localizado nas redes e derrubado. E as plataformas elas vão ter que fazer a mesma coisa aqui no Brasil se elas quiserem seguir a decisão do Supremo e impedir qualquer tipo de responsabilização delas, plataformas. Elas vão ter que dançar conforme a música, elas vão ter que treinar suas próprias inteligências artificiais para identificarem palavras-chave proibidas do desagrado dos ministros do Supremo e conteúdos aí considerados proibidos, supremamente proibidos, a fim de derrubar tudo de maneira preventiva. E com o Supremo, que se orgulha de dizer que derrotou o bolsonarismo e que combate a extrema-direita brasileira e mundial, quem é que você acha que vai ser criminalizado? Seremos todos nós. Vai ser a grande firewall suprema para competir com a China, para ver quem censura mais gente no mundo inteiro. E aí, você tá com medo do que vem por aí? Eu tô. O que você acha que a gente da direita pode fazer ou precisa fazer nesse momento para combater isso? Conta aí pra gente nos comentários, quer ouvir a sua opinião. Participa então que a gente vai acompanhando o que vocês escrevem ali no nosso chat, na medida do possível, claro, né? E não esquece de deixar o like ali, ó, porque isso também ajuda muito. Agora vamos ouvir a opinião da Júlia Luci. Seja bem-vinda, Júlia. Vamos falar então mais um pouquinho, né, sobre essa alteração aí que o STF, essa mudança no entendimento do STF e como que ela pode se concretizar aí a partir do momento que as redes começarem a precisar, então, tirar essas postagens do ar sem uma decisão judicial necessariamente mandando fazer aquilo, né? Rosana, boa tarde. Boa tarde, querido Deltan, querido Serrão. É muito óbvio, vamos pensar aqui. Se somos gestores de uma plataforma de redes, de uma rede social, e eu sou automaticamente responsabilizado por algo que os meus milhares de usuários postem, é como se eu fosse uma janela. E a partir do momento em que eu existo, eu me responsabilizo pela vista que está do outro lado. Se for proibido ter uma vista com árvores,
ou algo que se pareça com árvore, um arbusto, por exemplo, ou algo que tenha verde, eu vou impedir que exista árvore, que exista verde. Porque esse é o mais seguro para a existência do meu negócio. As plataformas são empresas privadas, e por serem empresas privadas, elas dependem do fechamento da equação financeira. Elas precisam vender mais do que a quantidade de despesas delas. E nesse quesito de despesa, incluímos também custas jurídicas, custo com advogado. Então, a gente pode esperar duas coisas imediatamente. A definição prévia daquilo que pode ser dito ou não, e aí é tão grave essa definição prévia, por quê? Em primeiro lugar, vai contra a Constituição censura prévia. Ninguém pode ser tolhido de falar gratuitamente. A remoção de um conteúdo só poderia ser justificada no caso do cometimento de algum crime, e crime é definido na legislação penal. Então, a definição de uma lista daquilo que pode ser dito ou não configura numa proposta de censura prévia à emissão do conteúdo. Além de ser inconstitucional, tem um grave problema aí. Porque quem vai definir as palavras que podem ser utilizadas, o contexto em que você pode proibir a utilização dessas palavras, tudo isso vai ser decidido por gente contratada pelas empresas. Então, o cerceamento da liberdade de expressão no Brasil, que é algo que não pode acontecer conforme definição constitucional, o cerceamento da liberdade de expressão no Brasil se dará por decisão de tecnocratas, de burocratas de dentro dessas empresas, que essas empresas têm as suas burocracias e, consequentemente, têm os seus burocratas. Então, se a empresa faz a contratação de um time woke, que é o que a gente observa geralmente, quem geralmente trabalha com jornalismo, com redes sociais, com mídias sociais, com marketing, propaganda, geralmente é um grupo mais progressista, mais woke. Então, se eu tenho uma maioria formada de woke, eles vão definir que, por exemplo, uma pessoa que se coloque num debate contra o casamento civil de pessoas homossexuais, essa pessoa não vai poder falar isso. E é um debate lícito. É um debate lícito. Assim como é um debate lícito discutir se pode ser obrigatório ou não dar vacina para crianças. Não apenas um debate lícito, mas como um debate necessário. E aí, o que esse burocrata vai fazer? Por segurança, vacina não pode ser utilizado. Passaporte vacinal não pode ser utilizado. Poder familiar não pode ser utilizado. É isso que vai acontecer, gente, por óbvio. Por óbvio. A gente já viu, na realidade, isso acontecer. Todo mundo que tinha rede social na época da pandemia sabe. Você não podia falar uma série de coisas. O próprio algoritmo não te entregava. Imediatamente, o seu conteúdo era removido. A gente viu isso. Quem desmascarou isso, a imposição de uma agenda woke, por exemplo, foi o Musk, quando ele reassumiu o Twitter. Então, será instalado um comitê interno a essas empresas, para que esse comitê, formado sabe-se lá com quem, pessoas com zero legitimidade popular, não foram escolhidas, mas essas pessoas farão a modulação do discurso que pode ser entregue nessas plataformas. Na prática, gente, a comunicação do nosso país será modulada, norteada, limitada e definida por essas pessoas. Aí a gente vai entrar num fenômeno que a gente estuda na ciência política que chama espiral do silêncio. A espiral do silêncio acontece quando você coloca que certos assuntos são proibidos e aí, por serem taxados como proibidos, as pessoas que gostariam de discutir aqueles assuntos e compartilhar determinadas ideias, essas pessoas não podem fazer isso
Mas esse assunto, para aquelas que já tinham conhecimento deles, não morre de imediato. Mas aos poucos, à medida em que ele deixa de ser falado, de ser compartilhado, ele acaba morrendo. E aí tem pessoas que podem argumentar no seguinte sentido: ah, mas isso é maravilhoso. Imagine, por exemplo, que o nazismo morra. Senhoras e senhores, ignorar a história, deixar de falar sobre um fenômeno histórico, um fenômeno social, é o primeiro passo para que esse fenômeno seja esquecido e o erro cometido no passado volte a ser cometido no presente. Não é escondendo que a gente evita um problema. Pelo contrário, é colocando luz sobre ele, é entendendo o porquê que foi um problema. Então, independente do assunto, proibir que se fale sobre ele é errado e vai ser ruim. Inclusive para o combate a certas propostas. Então, a censura prévia é uma consequência imediata. A segunda consequência imediata que nós vamos ver é a judicialização. Porque se alguma plataforma que hoje utilizo restringe um conteúdo que eu postei, eu vou judicializar. Eu vou contestar. Por que eu não posso falar? Qual foi a palavra? Baseada em quê? Eu judicializo. E assim como eu, várias outras pessoas o farão. Então vai ser mais uma arena da esfera pública que entra para a judicialização. E hoje, se a gente já tem um judiciário sobrecarregado, se a gente já tem um judiciário, muitas vezes, notadamente o Supremo, que se extrapola, que se avoluma, ver o Supremo e outros tribunais pertencentes ao judiciário tendo que intervir sobre aquilo que pode ser dito ou não. Ou seja, é o cúmulo do absurdo. Essa decisão não poderia ter sido tomada nunca. E eu ainda não vi o porquê, que em base em qual artigo da Constituição utilizou-se, qual artigo para definir que as plataformas têm que ser responsabilizadas objetivamente sobre o conteúdo dos seus usuários. É tão absurdo como se eu, a partir de agora, dissesse o seguinte: olha, a Volkswagen é responsável por todos os acidentes que os donos de carro Volkswagen tenham provocado. Ou então que a Tramontina seja responsabilizada por todos os acidentes, todas as brigas de faca Tramontina no país. E por aí vai. É uma insanidade, é uma loucura, com o agravante de ser atentatório contra a Constituição que garante liberdade de expressão. Então, gente, é muito triste. Por que estão fazendo isso agora? Já para começar a cercear certos discursos que pré-candidatos podem fazer agora. Que pré-candidatos se fortaleçam para o ano que vem. Porque o pré-candidato ele se fortalece a partir da circulação de seus conteúdos. Então, vai minando a capacidade de construção de pré-candidaturas para minar a chance eleitoral da direita no ano que vem. É isso. Isso foi feito na eleição de 2022. Quem aqui não se recorda que um documentário da Brasil Paralelo sequer pôde ser veiculado? Que ia falar da facada que o Bolsonaro tomou. Curiosamente ou não, ainda tem gente que acredita que o Bolsonaro não tomou a facada, né? Então, existe uma lógica por trás de você proibir a divulgação de certas informações. Então, para concluir, gente, é uma tragédia sem precedentes. E é só o Congresso que pode reagir nesse momento. Bom, tem novidade chegando na Gazeta do Povo. Nessa semana, o nosso time de colunistas recebe um reforço com a chegada de Ítalo Marcílio, médico psiquiatra e um dos nomes mais influentes do Brasil quando o assunto são os dilemas do nosso tempo. E para marcar essa estreia, a Gazeta vai liberar o primeiro artigo de forma gratuita. Para receber acesso, é só você se cadastrar no link que está na descrição do vídeo ou então pelo QR Code que aparece na sua tela de assinatura. Aí, ó, você vai pagar só R$1,90 por mês, durante 6 meses. Se você fizer agora a sua assinatura da Gazeta do Povo, tem link também para você clicar aqui na descrição do vídeo no YouTube, o QR Code está aí na tela, você aponta a câmera do seu celular. A coluna, então, do Ítalo promete ser uma leitura essencial
para quem quer refletir com profundidade sobre os tempos em que a gente vive. Então não vai perder essa chance, se torne assinante da Gazeta do Povo, entre em contato com a gente também pelo WhatsApp aí, ó, que você vai receber em primeira mão essa primeira coluna do Ítalo Marcilli. E se você está no YouTube, né, não esquece de deixar aquele like, curte ali o nosso vídeo, porque isso ajuda muito, melhora o nosso alcance, assim mais pessoas conseguem assistir o Sem Rodeios, porque o YouTube distribui para mais gente. Então deixa aquele likezinho ali, ó, embaixo do vídeo tem a mãozinha ali, ó, clica ali, que é rapidinho e ajuda bastante. Agora, Serrão, vamos falar sobre a ofensiva do Congresso Nacional contra decretos editados pelo governo do presidente Lula, porque disparou nesse terceiro mandato, né, com relação aos 2 anteriores. Quer dizer, o Congresso está tentando se posicionar mais fortemente. Aí, o que você acha, Serrão, nesse Lula 3? Bom, pelo menos estamos ouvindo o papo de que o Congresso vai fazer isso. Vamos aguardar ainda as medidas concretas, efetivas. Porque a nossa Constituição de 88 nos legou o primo do antigo decreto-lei da ditadura. No tempo da ditadura, o presidente baixava o decreto-lei e ele estava valendo. Aí a democratização reborn, né, de 1988, ela trouxe a medida provisória, que é uma decretação que precisa ter o respaldo do Congresso Nacional e se em 60 dias ela não for aprovada, ela cai. Mas é prima do decreto-lei, né? É o Executivo legislando. E nessa jogada a gente ainda teve aí uma outra malandragem, que aqui no meio de um decreto-lei, de uma medida provisória, o governo ainda metia o quê? A jabuticaba. Começava falando de um assunto e metia no meio outros assuntos e aquilo passava a ter força legal a partir da entrada em vigor até ser aprovado, ratificado ou revogado, rejeitado pelo Congresso Nacional. Isso criou para nós uma dinâmica horrível, a do executivo legislador, né? Que é uma herança autoritária, que vem lá de trás, lá dos tempos do Getúlio Vargas. Decreto-lei, a expressão decreto-lei, vale o que for decretado pelo cara que tiver a caneta. E mais recentemente, aprimorando ainda a nossa Constituição, a gente teve a possibilidade de ter decisões judiciais que passaram a ter força legal, que tomaram aí um certo papel de legislar, como se estivesse interpretando como a lei, ou qual o espírito da lei deve ser seguido. Essa é a essência juristocrática dos últimos tempos que estamos enfrentando. Então o Brasil é só distorção atrás de distorção. Caberia ao Congresso Nacional, se tem uma regra com a qual o Congresso não concorda, ele editar o seu decreto legislativo e, por força desse decreto legislativo, revogar a medida equivocada, imbecil, criminosa, malvada, contrária aos interesses da maioria, do interesse público, que o Executivo eventualmente publicar, ou até uma decisão no extremo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.